Boa noite, hoje foi rápido, né? O início da gravação, nós já conversamos um pouquinho, já batemos um papo gostoso, e agora nós vamos começar oficialmente a nossa semana 7, gravação da aula 7, semana 7, e hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona, como é que vai ser a nossa AV1. De início, eu queria dizer para vocês que a nossa AV1 vai ser um trabalho. Nós vamos fazer um trabalho, é um trabalho de pesquisa, vai ser muito simples, vai ser muito fácil, mas eu não vou cobrar conteúdo, por quê? Porque alguns alunos entraram na semana passada, então não é justo uma pessoa que entrou agora, ou com 2 semanas, ter que responder por tudo se acabou de entrar. Então, eu vou colocar um trabalho que é fácil para todo mundo. Aí, na AV2, é que nós vamos cobrar a questão dos conteúdos. E se Deus quiser, já vai estar todo mundo com 10, com nota boa, para poder ajudar, né? Lembrem-se do seguinte, nessa primeira etapa, estou deixando gravado aqui, nós temos 4 apps. App1, app2, app3 e app4. Cada uma delas vale 2,5 pontos. Os alunos que já fizeram até a app3 já tem 7,5. Aí, na próxima semana, quando fizerem a app4, vão ficar com 10. Então, quem fizer um app1 tem 2,5. Quem fizer 2 apps tem 5. Quem fizer 3 apps tem 7,5. E quem fizer as 4 tem 10. E a gente termina as 4 na próxima semana. Então, na próxima semana, vocês já têm um 10 para somar com a nota do trabalho. E se Deus quiser, vão tirar 10 no trabalho também, vão ficar com média 11, 12, vão passar do 10. Porque eu quero que todos vocês tirem 10. Eu quero ver vocês felizes. Se por acaso tem alguém que faltou a aula da PP2 ou a aula da PP3, recupere, faça, assistam a aula e façam. Professor, como é que eu faço para assistir essa aula? Eu tenho tanta coisa para fazer. Vou dar uma pesca aqui para vocês, uma dica. Quando vocês clicarem nos vídeos das minhas aulas, vocês vão ser direcionados ao YouTube. É um vídeo do YouTube. Então, quando você clica naquela catracazinha do YouTube, das configurações, você pode teclar ali, clicar em velocidade. Aí tem a velocidade normal. Se você colocar em 1,75, você consegue assistir uma aula de 1 hora, você consegue assistir em 20 minutos. Então, em menos de 1 hora, você consegue resolver todas as minhas apps, que ainda não fez. E isso vale para todos os professores, tá certo? Vá vendo com atenção, vá parando, que dá certo. Bom, quando é que vai ser a nossa prova, professor? Repetindo aqui, falando oficialmente a nossa prova, ela é diferente das provas da faculdade. A prova de AV1 da nossa disciplina vai acontecer no dia 23 de março. Eu vou até anotar aqui para vocês não se esquecerem. Tem na plataforma, tem no plano de curso, tem em todo canto, né? Prova. Vou colocar aqui. Prova AV1 de Opta. E aí vocês vão ficar lembrando, amigos de vocês. Professor Valmir. Prova de AV1 Opta, professor Valmir. Dia 23/3 de 2021. Tá certo? Então, a nossa prova de Opta vai ser no dia 23/3 de 2021. Está aí, está anotado na plataforma de vocês, na Moodle. E eu estou avisando agora. Professor, onde é que a gente vai encontrar a nossa prova? Gente, a nossa prova já está praticamente toda pronta. Vocês vão só ajeitar, vocês vão só remendar. Então, a gente vai começar a fazer a prova agora. Como assim, Valmir? A prova da AV1 vai ser a soma de tudo que a gente fez durante o semestre. Então, hoje eu vou explicar para vocês. Vamos com calma. Se vocês entrarem, eu vou dar o passo a passo aqui para vocês poderem rever essa aula depois. Se vocês entrarem na plataforma Moodle, em oficina de leitura e produção de texto acadêmico, vocês vão ver a etapa 1 AV1. Se vocês saírem descendo o cursor da etapa 1, vocês vão ver que a última coisa que tem na etapa 1 é aquela que eu chamei de atividades extraordinárias, que você posta o que você quiser. É a penúltima coisa que tem na plataforma, vocês já conhecem. A penúltima coisa que tem na plataforma é o que vocês estão visualizando aqui.
A penúltima coisa da plataforma Moodle é o material que vai ajudar vocês na nossa AV1. Então, é a penúltima postagem, tá certo? Penúltima postagem. Professor, nós teremos uma semana para enviar também? Não, vocês têm 15 dias. Vocês só podem postar a AV1, Eberson, no dia da AV1. A AV1 não é no dia 23? Então, você só vai poder postar no dia 23. Mas você tem duas opções. Você tem a opção de fazer o seu trabalho no dia 23, na hora da aula, e postar. Ou se você quiser organizar logo para ficar livre, na hora que eu abrir o trabalho, no começo da aula, você posta e está livre. Vai fazer o que você quiser. Tá certo? Então, quem quiser fazer antes pode, vocês vão preparar. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na penúltima coisa que tem aí na etapa 1 AV1. Quando vocês clicarem, vai aparecer um símbolozinho do PowerPoint. Aí vocês vão teclar em cima dele e vai abrir isso que abriu aqui para mim. Está abrindo na minha tela o que vai abrir com vocês, que é a explicação do trabalho. Então, aqui nós temos um modelo do trabalho que vocês vão fazer. O que é que vocês vão fazer? Vocês estão vendo que aí tem uma barrazinha marrom, e abaixo da barrazinha marrom tem uma barrazinha amarela que tem assim, habilitar edição. Então, você vai clicar em habilitar edição. Na hora que você clicar em habilitar edição, você vai poder fazer o seu trabalho. Eu estou clicando aqui no meu, ó, habilitar edição. Pronto. Então, agora eu posso fazer o meu trabalho. Vocês vão perceber que a grade do trabalho, ela já está toda pronta. O professor parou de apresentar aqui para mim. Para todo mundo? Parou aqui também para mim. Para mim também. Então, eu vou sair e vou entrar novamente, tá certo? Para mim está normal, mas eu vou tentar sair e apresentar novamente. Espera aí. Tchananã. Pronto, gente, apareceu para vocês? Apareceu. Apareceu. Pronto, então vamos lá. Então vocês vão. Ótimo. Vocês vão ver que aqui a primeira eu já liberei para poder a gente modificar. Por quê? Porque quando vocês fizerem as modificações e vocês salvarem, a prova de vocês já está pronta. Aí vocês já vão guardar essa prova aí para postar no dia. Então, isso é um trabalho no PowerPoint. Alguns alunos às vezes me perguntam assim, professor, e quem não tem PowerPoint? Pode fazer no LibreOffice? Bom, como a minha intenção é facilitar, para a sorte de vocês, eu também tenho o Linux, eu tenho um programa que eu abro o que eu quiser. Quando eu não sei de uma coisa, eu vou atrás, eu descubro, mas eu resolvo. Então, se vocês postarem pensamento aqui, eu consigo abrir. Mas nem todo professor é igual. Eu sugiro que vocês baixem os arquivos em PDF, e quando o professor pedir PowerPoint, na medida do possível, tentem fazer o que o professor pediu, porque vai facilitar a vida de vocês. Às vezes tem pessoa que é mais amarrado, que não consegue abrir, como é que ele vai corrigir sua prova se ele não consegue abrir, né? Mas vamos nós. Então, o que vocês devem colocar na primeira lâmina? Já está tudo aqui. O nome da faculdade, Faculdade Paulo Picanso. O curso, que é o curso de odontologia. Gente, a Karine está dizendo que ainda não apareceu para ela. Apareceu para vocês? Aqui está normal. Karinezinha, teste em cima de onde tem clique em cima de onde tem a apresentação, na parte superior, que aí vai aparecer para você. Lá em cima, pertinho do chat das pessoas, ele tem a apresentação, aí tem um quadradinho com sua foto, com a minha, e tem um de apresentação. Aí tem um pinozinho, clique em cima desse pino, que aí ele vai fixar para você. Aí você consegue. Deu certo? Karine. É só colocar em fixar. O Sérgio está ajudando aí, para poder a gente ganhar tempo. Está tentando, é isso mesmo. Vá com calma que dá certo.
Conseguiu, Karine? Lá em cima, onde tem a janelinha, tem o número de pessoas, tem o chat, aí tem a apresentação. É nessa apresentaçãozinha aí que você vai clicar que vai dar certo. Bom, aí vocês vão ajudando a Karine, eu vou continuando para a gente ganhar tempo. Nessa primeira lâmina, a gente tem que ter o nome da faculdade, já tem. O nome do curso, já tem. O nome da nossa cadeira, que é a Oficina de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. O nome do professor Valmir Neto, com W, não vou escrever meu nome com V, presta atenção que já está escrito aí. Aí onde tem escrito trabalho para nota de expressão oral, o que é que vocês vão fazer? Deu certo? Muito bem, Karine, ótimo. Então, aí onde tem trabalho, gente, se vocês sentirem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, perguntem. Se não der certo, parem, porque a gente vai conseguir todo mundo tirar 10. Então, aí onde tem trabalho para nota de expressão oral, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão escrever aqui o título do trabalho de vocês. Então, a gente vai apagar aqui esse título, trabalho para nota de expressão, e vai colocar o nome do trabalho de vocês. Não precisa escrever esse nome título, não. Você vai botar o título aí. Vamos supor que você resolva falar sobre ortodontia. Aí você vai escrever aqui, ó. Ortodontia. Você vai escrever aqui o título do seu trabalho. Na nossa primeira nota de aula, eu coloquei para vocês 40 opções de temas. Tem alguém que ainda não escolheu o tema, procura lá no grupo, porque os alunos colocaram no grupo. Eu me lembro que na época eu estava no grupo de vocês, eu acompanhei. Então, cada um colocou o nome e o assunto que escolheu. Então, é importante que quem ainda não escolheu o seu tema, escolha. E tenham cuidado de não escolher o tema que alguém já escolheu. E se por acaso você quiser escolher um tema diferente dos que estão ali, não tem problema. Você pode escolher o tema que você quiser. Agora, precisa ser um tema relacionado com a odontologia, tá certo? Então, por exemplo, hoje de manhã um aluno, professor, posso falar de um tema diferente que não tem na minha turma? Eu digo, pode, qual é o tema de que você quer falar? Eu posso falar da importância da amamentação na formação da dentição da criança? Eu digo, excelente, um tema ótimo, aí nem está lá na relação. Então, vocês podem falar sobre o tema que vocês quiserem, desde que não repita. Então, quem ainda não escolheu o tema, ou quem não se lembra qual é o tema, pede alguém do grupo para postar novamente a relação e vocês saberem qual é o tema de cada um, tá? Tatiana está dizendo que ainda não escolheu, pesquisa lá no grupo quais são os temas que estão sobrando, Tati. Professor, que não repita alguma pessoa, exatamente, por isso que eu estou pedindo para vocês colocarem a relação recente, para as pessoas não repetirem. E quem sentir dificuldade em escolher o tema, pode conversar comigo, no particular, no privado, que a gente decide junto. Ou pode pedir ajuda na sala, a gente pode trocar algumas ideias, tá certo? Bom, aí você escolhe o tema, coloca aqui o nome do tema. Debaixo do nome do tema, você vai escolher o nome do aluno. Não precisa escrever nome do aluno, não. Você vai colocar só o seu nome. Vamos supor que esse trabalho aqui seja do aluno XXX, YYY, ZZZ. Pronto, ele colocou aqui o nome dele. E o ano em que nós estamos. Aí você não precisa escrever o nome ano, não. Você vai botar só o ano. Nós estamos em 2021. Então, você coloca aqui o quê? 2021. Turma, isso aqui é a primeira lâmina do seu trabalho. Já está pronta. Aí, na hora que você faz isso aí, o que é que você faz aqui em cima? Você vai aqui no salvar. Você vai salvar o seu trabalho. Você está elaborando o seu trabalho. E eu estou fazendo aqui junto com você. Eu estou ensinando passo a passo. Até aqui, quem tiver alguma dúvida, pergunta, escreve aqui no chat, ou liga o microfone, tá certo? Não precisa botar ok, não, só vai ficar um bocado de ok aqui na tela. Fala só quem tiver dúvida. Quem tiver alguma pergunta, escreve a pergunta. Oi. Uma dúvida. É para a gente fazer em cima desse PowerPoint, né? Sim, porque já tem, você fazendo aqui em cima do PowerPoint, você já tem a marca d'água da faculdade, a logomarca que vai aparecer em cada slide. E isso, gente, é um presente que eu estou dando para vocês. Vocês podem fazer, a partir de hoje, todos os trabalhos da faculdade usando esse modelo. Usando essa marca d'água. Agora, um aluno que sabe mexer bem no PowerPoint, que sabe fazer de uma forma diferente, ele pode. Agora, o que é que eu aconselho? Quando vocês forem salvar isso aqui, a ideia é que vocês salvem esse material em PDF.
Por quê? Porque se vocês forem participar de uma jornada odontológica, se vocês forem apresentar um seminário, se vocês forem dar uma aula sobre isso, às vezes quando a gente salva num formato diferente, dependendo do computador, da faculdade ou do lugar onde você vai fazer a apresentação, ele pode tirar tudo do lugar, pode modificar tudo. Aí o nome fica em cima da foto, tirar as coisas do canto. Menino, é um desespero. E se você salvar em PDF, você fica protegido, porque o trabalho fica todo direitinho em qualquer aparelho, tá bom? Então, a sugestão é usar o PDF na hora de salvar. Então, aí a capa do trabalho de vocês. Quem quiser deixar isso aqui mais bonitinho, pode centralizar, tipo, eu posso trazer isso aqui um pouquinho mais para cima, ó, para ficar bem bonitinho, tá vendo? Para usar o trabalho na disposição certa, eu posso dar um espaçozinho aqui no professor Valmir Neto, e para a letra não ficar tão pequena, eu posso ampliar isso aqui, ó. A gente aumenta um pouquinho, ó. Ficou mais dividido, mais centralizado, isso aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, nessa primeira lâmina, que eu posso chamar isso de lâmina ou de slide, eu tenho que ter o nome da faculdade, o nome do curso, a disciplina, o professor, o título, o aluno e a data. Isso é a primeira lâmina. Pessoal que quiser, hoje eu vou dar um tempo, eu vou dar mais de uma hora para vocês. Vocês já podem deixando o que vocês sabem pronto, já podem fazer isso aqui. Professor, e a partir da segunda lâmina, eu trouxe umas observações para vocês. A estrutura do trabalho. A primeira lâmina eu já expliquei. Tem que ter o nome da faculdade, do curso, da disciplina, do professor, etc. Da segunda lâmina em diante é o corpo do trabalho. Então, o que é que vocês vão fazer da segunda lâmina em diante? Vocês vão fazer os esquemas e os resumos do que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores. Primeiro, vocês fizeram a pesquisa. Desde o primeiro dia de aula que eu peço para vocês pesquisarem sobre o assunto. Gente, não precisa ser um trabalho muito extenso. Não precisa dessa profundidade toda, até porque eu nem sou dentista. O que eu vou observar é se o trabalho de vocês está direitinho. Se o trabalho de vocês está seguindo as normas técnicas, se é um trabalho científico. Vocês vão ver que alguns alunos que nós temos aqui já aproveitaram essa cadeira e estão assistindo às aulas. Tem alunos que já são formados e que nunca na faculdade um professor ensinou isso que eu estou ensinando para vocês agora. Então, eu ensino a vocês desde o começo como é que a gente faz o trabalho, porque isso aqui vai servir. Tem gente que já vai ter esse trabalho guardado para apresentar na JOPS. O que é isso, professor? A JOP? Jornada Odontológica Paulo Picanço. Então, nós temos a jornada odontológica da Universidade Federal, da Unifor. Você tendo um trabalho pronto, você pode se inscrever em qualquer um. E quando você apresenta o seu trabalho, você recebe uma premiação na faculdade, você recebe uma carga horária extra. Gente, a faculdade é louca por iniciação científica. A nossa faculdade tem aluno inscrito em todo canto e tem aluno classificado em todo canto. Então, esse trabalho que vocês vão fazer, se vocês fizerem direitinho, vocês já têm um trabalho para publicar, para fazer um artigo, alguma coisa, tá certo? Bom, então, a segunda lâmina em diante é o corpo do trabalho, que eu vou mostrar um trabalho feito para vocês, para mostrar como é que é. A penúltima lâmina, quando você chegar lá no finalzinho, você vai fazer o quê? Você vai escrever a bibliografia. O que é isso, professor? Você vai colocar os links ou os livros que você pesquisou para realizar o seu trabalho. E a última lâmina, eu vou até voltar aqui para a última lâmina com vocês, depois eu retomo. A última lâmina, é importantíssimo que na última lâmina do seu trabalho você escreva os agradecimentos. Professor, tem gente que não tem nenhum trabalho de mudar isso aqui, gente. Aí perde ponto. Obrigado ou obrigada. Não, se você é uma pessoa que se sente pertencente, o importante é como você se sente, eu não vou brigar a respeito disso. Se você se sente pertencente ao gênero masculino, você escreve obrigado. Se você se sente pertencente, com maior afinidade pelo gênero feminino, você escreve obrigada. Aí você tem que se decidir. Geralmente as pessoas do gênero masculino dizem muito obrigado. Não interessa se eu estou falando com um homem, com uma mulher, ou com uma pessoa que ainda não se decidiu. Eu, Valmir, vou dizer sempre muito obrigado. Não interessa se a doutora Gracema está falando com um homem, com uma mulher, ou com uma pessoa que ainda não se decidiu. A doutora Gracema vai dizer sempre muito obrigada. Da mesma forma que uma mulher, ela não diz muito grato, ela diz muito grata, muito agradecida. Isso é concordância nominal. Então, gênero masculino, obrigado, grato, agradecido,
ou muita gratidão. Você escreve isso na lâmina, a lâmina de agradecimento é a última. E eu coloquei algumas lâminas aqui, vocês vão ver alguns slides que eu coloquei em branco. Ó, tá vendo aqui? Tá tudo em branco para vocês escreverem da forma que vocês quiserem. Um em branco para você fazer a capa, quando você quiser. Um em branco para você fazer o corpo do trabalho com um título e um texto. É um presente que eu estou dando para vocês. Isso aí tá na Moodle. Vocês vão ter isso pro resto da vida. Quem quiser já salva no computador, já guarda de lembrança, aí bota assim, presente do Tio Valmir. Pronto. Já está aí para vocês. Mas vamos voltar. A primeira lâmina é a capa, aí vem o corpo do trabalho, no final tem a bibliografia e, por último, o agradecimento. O que é que nós vamos ter que prestar atenção aqui? Oi? O meu não abriu. Quem é que está falando? Alice. Alice, clique no pinozinho que tem em cima de apresentação, que ele abre para você. Lá no comecinho, lá em cima da folha, tem uns espaçozinhos onde tem o chat, saia do chat, da conversação, aí tem as caixinhas, eu vou sair aqui do chat para ver também como é que aparece para você. Aí tem o grid, que é aquela tela que você pode colocar as pessoas, tem duas figurinhas com o número 49, que é o número de pessoas que nós temos na sala, aí tem o chatzinho e do lado tem a apresentação. Você vai clicar nesse pinozinho de apresentação, aí vai aparecer para você. Deu certo? Não, professor, tá aparecendo normal para mim essa página sua. Estou dizendo para abrir, entendeu? O modelo que você tá aberto aí não tá abrindo no meu computador. Acho que é porque eu não Eu mandei no WhatsApp, amiga. Eu mandei agora no WhatsApp. Já mandaram, não abriu, não. Depois você vê. Primeiro, se você sabe que tá no WhatsApp, tá no grupo. Aí você pode ir abrindo e fazer depois, tá certo? Quem tá abrindo agora já tá fazendo, já tá começando a resolver o trabalho. Facilita, né? Não tem problema, não. Às vezes é porque tá travado, tá certo? Porque quando não abre para mais de uma pessoa, aí o problema do link. Mas se abriu para alguns, o problema pode estar no teu celular, que está sem espaço, às vezes está sem espaço, está travando, ou o sinal cai, viu? Mas a gente pode ver isso depois, se você não conseguir. Mas vamos nós. Até aqui tudo bem, vamos para a terceira lâmina. Vocês vão ver que aqui na terceira lâmina, eu aproveitei para explicar alguma coisa para vocês, mas eu botei um X vermelho em cima. Por que que eu coloquei esse X vermelho em cima? Porque vocês vão ver que tudo que eu escrevi aí, eu escrevi da metade do slide para cima. Eu não aproveitei o espaço todo. Olha a diferença desse slide 3, e vamos fazer agora direitinho no slide 4, para vocês perceberem. Olha o que acontece no slide 4, olha aí. Mesmo conteúdo, mas eu queria que vocês prestassem atenção à organização. Porque uma pessoa começa a julgar aquele dentista pela organização do trabalho dele. Tem dentista que é tão desorganizado que ele não sabe qual é o dente que ele vai extrair, nem vai obturar. Ele vai fazer besteira. Então, você precisa ficar atento. Se você vai trabalhar com estética, principalmente, você ser uma pessoa organizada, uma pessoa que apresenta um trabalho bonito. Olha, Machado de Assis já dizia assim, que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Então, é importante que o seu trabalho tenha uma boa apresentação. E aí, vocês estão vendo que eu estou colocando que o trabalho... Aqui uma água assim. O dia todo dando aula, gente. Que coisa boa. Você vai colocar aqui, você está vendo que o seu trabalho tem que ter, em média, 7 linhas. Por quê? Porque se você escrever mais de 7 linhas, o texto vai ficar muito pequeno e vai ser uma poluição visual. As pessoas não vão ver o que você está escrevendo. Então, quando você pensa em 7 linhas e 7 palavras por linha, é um tamanho que todo mundo consegue ver. Tipo, se você for apresentar um trabalho desse na faculdade ou na jornada odontológica, no auditório, com esse tamanho, a pessoa que está lá no final da sala, ela consegue ver você. Eu, às vezes, dou aula no ginásio Coberto Paulo Salazar. Eu dou aula para 9.000 alunos. Mas aí o painel é eletrônico e eles distribuem vários painéis ao longo do estádio para poder as pessoas verem o que eu estou escrevendo. Porque quando você está participando de um evento e tem alguém apresentando um tema, por isso que eu paro aqui para ajudar as pessoas que não conseguiram, tá certo? Quando você está apresentando um tema e as pessoas não conseguem ver o que você escreveu,
de alguma forma elas se sentem excluídas. Elas se sentem desrespeitadas. Então, é importante que todo mundo consiga ler o que você escreveu. 7 linhas, 7 palavras por linha. Em média, é lógico que um slide ou outro que tem uma linhazinha a mais, uma palavrinha a mais, não vai prejudicar você, mas isso aí é uma média. Fonte de imagens. Gente, toda imagem, toda foto que você colocar no seu trabalho, você tem que dizer de onde foi que você tirou. Você tem, abaixo da imagem, você coloca o linkzinho de onde você tirou. E lá no final do trabalho, na bibliografia, você coloca novamente. Então, você precisa colocar a fonte na hora que a imagem aparecer e lá na bibliografia do trabalho. Aí, quando eu acabo de dizer isso lá na frente, o aluno diz assim, professor, precisa colocar nos 2 lugares. Vocês vão ver. Eu já estou dizendo, sim, tem que colocar na imagem. Eu vou já mostrar um trabalho feito para vocês, para a gente discutir. E tem que colocar na bibliografia. É a fonte da imagem. E lá no finalzinho, você vai colocar a fonte das informações. Quando você escrever alguma coisa que uma pessoa importante disse sobre o seu assunto, e você citar, você vai dizer quem citou. Isso é o que a gente chama de argumento de autoridade. Quando você diz, você não vai colocar uma coisa no seu trabalho e botar assim, segundo o professor Valmir, isso não é argumento de autoridade. O pobre do Valmir não é ninguém. Argumento de autoridade é uma revista científica, uma pessoa que seja muito importante a nível nacional, a nível mundial, aí é um argumento de autoridade. No próximo slide, eu coloquei aí para vocês, estrutura das lâminas. Preservar a identidade das pessoas, uma questão de ética, né? Por exemplo, se você vai colocar uma foto de um tratamento dentário meu para analisar os meus dentes, e você coloca meu rosto, sem eu ter dado essa permissão para você, se o meu dentista faz um negócio desse, ele pode ser processado. Mas o que ele pode fazer para divulgar o trabalho dele? Ele pode pegar a foto do Valmir e colocar uma tarja preta aqui na frente para evitar o reconhecimento. Ou você pode fazer o quê? Você pode cortar a imagem de maneira que apareça só a boca da pessoa. Vou já mostrar isso, como é que a gente faz. Porque aí você não corre o risco de usar a imagem do... Ah, professor, mas é a imagem do meu irmão. Meu irmão permitiu. Mas quando você coloca a imagem do seu irmão e você publica esse trabalho na internet, uma pessoa pode usar a imagem do seu irmão, fazer uma montagem e comprometer o seu trabalho. Então, mesmo que você esteja usando uma mensagem... Oi. É uma pergunta. E se essa imagem já estiver na internet, tem algum problema a gente usar mesmo assim? Você não colocou a fonte? Na hora que você coloca a fonte, você se exime de prestar alguma responsabilidade sobre aquela imagem. Mas mesmo assim, mesmo colocando a fonte, eu sugiro que você corte e coloque só a boca. Que ninguém identifique quem é o personagem. Tá certo? Por quê? Professor, mas quando eu vejo um gráfico na internet, eu posso copiar esse gráfico? Pode. Se você fizer esse trabalho só para seu crescimento pessoal, para apresentação em sala de aula, mas na hora que você vai escrever um livro e você publica uma imagem que não é sua, para vender, aí a pessoa pode cobrar de você os direitos autorais. Você pode utilizar uma imagem para promover conhecimento, cultura. Você não pode utilizar para comércio, para venda, se a imagem não é sua. Tá bom? Bem, passar o texto por um revisor ortográfico. Você vai ver que, às vezes, a gente vai escrever uma palavra, e no lugar de a gente escrever identidade, imagine que um aluno chegue aqui e escreva a palavra identidade. Ele botou aqui o identidade. O que é que vai acontecer? Quando ele bota aqui o identidade, olha o que apareceu aí no meu. Apareceu essa linhazinha vermelha. Quando a palavra aparece sublinhada, é porque ela está escrita errada. Aí, na hora que você clica em cima da palavra, com o mouse do lado direito, ele vai dar as opções de correção. Aí você corrige e a palavra fica certa. Então, toda vida que vocês forem fazer uma apresentação, gente, antes de publicar, verifiquem, passem por um corretor ortográfico. Isso, o próprio computador faz isso, ele corrige o seu texto. E você, às vezes, tem a possibilidade de escolher qual é o revisor ortográfico que você quer. Eu vou sugerir para vocês o Caldas Aulete. Se vocês baixarem na internet, no celular de vocês, no computador, no notebook, no tablet,
Se vocês baixarem o Caldas Aulete, é de graça, e vocês vão ajudar esse dicionário a se manter vivo. Ele é muito legal porque ele tem exemplos, ele tem frases, ele tem sinônimos, e ele faz a revisão do seu texto, correção ortográfica, para evitar que você escreva análise com Z, como eu já vi em sala de aula, tá certo? Teve gente que foi botar higiene bucal, e botou higiene bocal. Bocal é o bocal de energia, de colocar a lâmpada. Aí você apresentando para o público e colocando o termo desse é uma desgraça, né? Não pode, não. Então, aí, no caso, você vai preservar a identidade das pessoas, vai ser ético, vai passar um texto pelo revisor ortográfico e vai evitar, aí, no caso, a poluição visual. Professor Valmir, o que é a poluição visual? É quando você escreve muita coisa no texto. Aí o seu texto fica poluído. Então, como você vai organizar os textos e as imagens, é importante que você coloque... Aproveite todos os espaços. É como se você fosse arrumar a casa, arrumar os móveis, que você deixasse tudo organizadinho, para não ficar aquela bagunça. Tem gente que o quarto é uma bagunça, a cama é uma bagunça, o escritório é uma bagunça, a vida é uma bagunça e os estudos são bagunçados também. Aí pronto, aí está tudo bagunçado. Lembrando, professor Valmir, psicanalista, que o fato de você ter sido assim até hoje não quer dizer que você tenha que ser assim a vida inteira, né? Sempre há tempo para a gente mudar, sempre há tempo para a gente ser feliz. É uma questão de escolha. Estão me pedindo para colocar aqui o nome do dicionário para baixar no computador, e eu já estou escrevendo para vocês. Caldas Aulete. Tem dicionário online, é de graça, pode baixar, viu? Bom, continuando a nossa apresentação. O que nós temos aqui no slide 6? Estrutura da apresentação. Tem professor na faculdade, gente, eu vou passar logo aqui o macete para vocês, a dica, o bisu, né? Tem professor que diz assim, eu quero que você fale durante 10 minutos. Se você falar 9 minutos, você já perdeu um ponto, sua nota máxima é 9. Se falar 8 minutos, só tira 8. Quem falar 5 minutos, só tira 5. Aí os alunos dizem, valha, Nossa Senhora, como é que eu vou fazer? Calma. Na primeira lâmina, enquanto você diz, vou fazer de conta que eu sou um aluno, eu vou fazer a minha apresentação. Eu vou voltar aqui para a primeira lâmina, depois eu volto para a 7. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou entrar na minha sala, na instituição em que eu vou fazer a minha apresentação e vou dizer, boa noite, pessoal. Eu sou... Só permitir aqui a entrada de alguém que está pedindo para entrar. Eu sou Francisco Joaquim da Silva, sou aluno do primeiro semestre do curso de odontologia da Faculdade Paulo Picanso, e eu estou cursando a unidade curricular de oficina de leitura e produção de textos acadêmicos com o professor Valmir Neto. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu fiz voltado para a ortodontia. Então, só nessa apresentação, quando eu digo o nome da faculdade, o nome do curso, o nome da cadeira, o nome do professor, o nome do aluno, só aí eu já ganhei uns 2, 3 minutos nessa brincadeira. Depois que eu faço isso, eu ainda vou ensinar para vocês como é que a gente ganha mais minutos, se a gente precisar. Eu vou dizer aqui, vou voltar lá para o slide 7. Ó. Eu fiz a apresentação, e aqui nessa apresentação, eu vou dizer por que foi que eu escolhi esse tema. Aí eu já ganho mais um minuto. Eu resolvi falar sobre esse tema, sobre ortodontia, porque o professor deu uma relação de temas, ou então nesse simpósio havia a possibilidade de escolha de temas, e eu sempre me identifiquei com ortodontia. Não que eu tenha muito conhecimento da área, mas que eu gosto de conhecer, e é um possível ramo da odontologia que eu gostaria de seguir. Eu já ganho mais tempo explicando por que eu escolhi esse tema. Ou, eu escolhi esse tema porque, como eu uso aparelho ortodôntico há algum tempo, eu passei minha vida fazendo tratamento ortodôntico, então é um assunto que, de alguma forma, enquanto paciente, eu conheço bem, e eu queria ver também o outro lado, eu queria conhecer esse tema, considerando o ponto de vista do profissional dentista, do cirurgião dentista. Estão vendo? Então, eu vou explicar por que foi que eu escolhi o tema.
Eu vou explicar também como foi que eu fiz o trabalho. Eu resolvi fazer meu trabalho pesquisando no Google, eu li vários textos que eu coloquei aqui na bibliografia, caso vocês queiram ver depois. Ou então, eu procurei alguns livros na biblioteca da faculdade, ou por conta do período da pandemia, como eu não tive acesso à faculdade, eu me comuniquei com a bibliotecária e ela mandou alguns links para mim, ela tirou algumas cópias de material e foi muito interessante para a elaboração do meu trabalho. Estão vendo aí? Gente, quando você diz o seu nome, você sabe. O nome da faculdade, você sabe. Você começa falando de coisas que você sabe. E enquanto você está falando essas coisas e o tempo está passando, a sua produção de adrenalina vai sendo equilibrada e você vai ficando menos nervoso. É normal que todo aluno, quando vai apresentar um tema, quando vai falar sobre alguma coisa, sinta um pouquinho de ansiedade no início da apresentação. Mas isso, com o tempo, você aprende. Vocês imaginem, eu, professor, eu dou aula, tem aluno aqui dizendo que assistiu aula na Academia ENEM, eu dou aula no ginásio para 9.000 pessoas. Tem gente na minha frente, do meu lado, atrás de mim, todo canto, e eu ali falando. Hoje eu nem sinto mais nada, mas na primeira vez que você vai dar aula, que você entra naquela sala, aquelas pessoas que você nunca viu, você cria todo um clima na sua mente, se você for uma pessoa ansiosa, e você fica triste, você fica ansioso. Mas eu, quando sou convidado para dar uma aula na televisão, ou no estádio, ou no auditório, para uma plateia muito grande, eu penso assim, eu digo, meu Deus, você está me usando para transformar a vida dessas pessoas. Então, ilumina o meu pensamento, ilumina minhas palavras, para que eu possa ser elemento de transformação na vida deles. Então, eu vou tão feliz, eu posso focar no nervosismo e sofrer, ou eu posso focar na chance que eu estou tendo de poder partilhar conhecimentos, de poder transformar a vida das pessoas, de poder fazer com que as pessoas aprendam mais. E aí eu me sinto mais feliz. Com o tempo, então, eu não tenho nenhum problema em abrir a câmera da minha apresentação, de me mostrar para vocês, de olhar vocês. Gente, isso é uma questão, na vida você escolhe. Você tem que parar para pensar assim, o que é que eu tenho escolhido para mim até hoje? E o que é que eu quero da minha vida? Eu estou sendo a pessoa que eu gostaria de ser? Eu estou sendo uma pessoa que se faz feliz a cada dia? Eu estou sempre buscando uma barreira e uma impossibilidade da minha vida? Porque qualquer coisa na vida da gente só é difícil até o momento em que a gente vai lá e realiza. Vocês pensam que é difícil para mim, nessa época de pandemia, eu sendo diabético, eu tendo pais idosos, eu tenho que ir para o meu consultório atender médicos que trabalham na linha de frente? Esses médicos que estão lá convivendo com a morte todo dia, que eles podem levar a doença para mim, mas eu penso assim, gente, eles precisam de alguém. Eu, como psicanalista, como profissional da saúde mental, se eu não cuidar deles, quem é que vai cuidar? E eu sei que eu cuidando deles, Deus está cuidando de mim. Isso é você ter uma atitude que faz você se sentir bem. Agora, ter cuidado. Eu sei que se eu não passar minha mão na boca, no nariz e nos olhos, e não tirar minha máscara, eu não vou me contaminar. Isso é certo. Eu preciso usar a máscara. Ah, mas minha boca coçou. Gente, então eu vou ter um álcool na bolsa, eu tenho álcool no consultório, eu tenho álcool dentro do carro, eu tenho uns tubinhos. Então, é questão de higiene, tá certo? Apresentação oral. Eu vou ensinar para vocês tudo que a gente faz para apresentar um trabalho oralmente. Se nós estivéssemos na sala de aula, se nós voltarmos para a faculdade, alguns alunos vão apresentar o trabalho, alguns alunos que queiram apresentar. Se não fosse remoto, se a gente tivesse ao vivo, todos vocês apresentariam. Por quê? Porque vocês iam apresentar do meu lado. E eu sei que eu estando com vocês, vocês conseguem tudo. Gente, durante todos esses anos, eu trabalho na faculdade desde a fundação. Nunca houve nenhuma cadeira que um aluno não apresentasse. Porque é o momento que eu digo, você quer enfrentar, você quer ser feliz, eu estou aqui para pegar a sua mão. Às vezes, quando o aluno vai apresentar, que eu noto que ele está nervoso, gente, eu fico em pé do lado dele e eu apresento junto com ele. Eu vou perguntando, ele vai dizendo, mas ele apresenta. Só que dessa forma remota, fica difícil, e eu não vou exigir de vocês o que vocês não podem dar. Então, se a gente voltar para a aula, se houver oportunidade, alguns alunos que queiram, como exemplo, apresentar para os colegas, eu vou permitir, mas eu não vou exigir isso de vocês, eu não vou obrigar vocês a fazerem isso. Agora, no segundo semestre, aí vocês vão ser meus alunos de novo, eu vou estar do lado de vocês. Então, a gente pode, nós vamos ter um trabalho, como é o trabalho do segundo semestre, em socioantropologia,
nós vamos visitar tribos indígenas, asilos de velhinhos, orfanatos, presídios, criancinhas cancerosas. A gente vai sair por aí conhecendo o mundo. Cada aluno, cada equipe vai ter um tema. Aí vocês vão apresentar esse tema. E aí eu vou ajudar vocês, a gente vai trabalhar a apresentação oral. Porque quando vocês se apresentam, a gente... Sim, aí quando a gente vai fazer essas visitas, a gente faz uma campanha, a gente leva algum alimento, ou a gente leva pasta, escova de dente, ensina como é que escova os dentes, a gente vai construir esse mundo melhor. Nós estamos juntos nessa construção do mundo melhor, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. De início, não é obrigatória a apresentação do trabalho. Mas, voltando para aquela conversinha, você vai justificar por que você escolheu o tema que você escolheu. Como foi que você fez o trabalho. Vai colocar as informações que você pesquisou. E no finalzinho do trabalho, depois que você for apresentando, você vai falar das suas conclusões e considerações finais. Como assim, professor? Você vai dizer, valeu a pena fazer o trabalho? Eu aprendi alguma coisa com isso? Foi enriquecedor? Então, você vai dizer a importância que o trabalho teve para você e vai desejar que ele tenha sido importante também para as outras pessoas, tá certo? Agradecer a atenção e a participação do grupo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu pulei alguma coisa. Vai identidade, justificar, certo? Bom, agora, ainda na apresentação, qual é o cuidado que você deve ter? Saia da frente da lâmina. O trabalho está aqui nas suas costas. Se você ficar na frente do seu material, as pessoas não vão conseguir ler. Outra coisa importante é você sair da frente do aparelho, do retroprojetor. Por quê? Porque ele fica brilhando nos seus olhos. Vocês estão vendo que eu estou dando aula para vocês. Olhem para o meu rosto agora. E agora olhem se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que a tela do meu computador fica na lente dos meus óculos, como se eu fosse cego. Então, até isso, gente, quando a gente está dando uma aula, para a aula não ser cansativa, eu me coloco de um jeito que o brilho da minha lente, mesmo meus óculos sendo antirreflexo, a projeção é tão forte, eu estou tão perto do computador que ela fica aqui. Então, eu tenho cuidado de me posicionar de uma forma que não seja desagradável para vocês. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou olhando para a câmera. Porque você que está em casa, você me vê como se eu estivesse olhando para você. Você se sente conversando comigo. Imagine se eu desse uma aula totalmente mecânica, eu olhasse para o teto. Gente, olha, eu gostaria de dizer para vocês, e nem olhasse para... Às vezes o aluno começa a dormir, dá sono, e você não sabe por que sua aula pode ficar chata, sua apresentação pode ficar chata. Você tem que ter o cuidado de articular todas as palavras, de conversar lentamente sobre o assunto. Se você se movimentar, faça movimentos leves, no meio e corre para cá e corre para lá. Tem gente que numa sala de aula deixa você doidinho. Você sai da aula, assim, o cúmulo do desespero, né? Então, articule todas as palavras. Tem gente que quando vai se apresentar, na hora de dizer o nome, eu já não entendo o nome da pessoa. Olha, eu sou... Como é, menino? Como é, menino? Valmir Silva Neto. Diga seu nome, articule os fonemas, fale de uma forma que as pessoas entendam. Outra coisa, nada de olhar só para uma pessoa, de olhar só para o professor. Na apresentação, quando você olha para todas as pessoas, elas se sentem acolhidas e elas devolvem essa força para você. Professor, e o que é respeitar o tempo da apresentação? Se o professor determinar que são, no máximo, 20 minutos para cada pessoa, seria interessante que você não falasse mais do que isso. Porque, às vezes, são 10 alunos para se apresentarem no dia, aí tem um que chega com o material dele todo pronto, fica nervoso, aí sofre em vão, porque não dá tempo, ele vai apresentar só na outra semana, lá vai ficar nervoso de novo, né? Então, é importante, se você está participando de uma jornada e tem um tempo para a apresentação, que você use exatamente o tempo da apresentação. Aceite a participação de colegas. Às vezes você está apresentando um tema e um colega quer fazer uma pergunta. Gente, lá na faculdade, nós já tivemos alunos que se inscreveram para jornadas e que ficaram em primeiro lugar e em segundo lugar, mas durante a apresentação fizeram uma pergunta que eles não sabiam responder. Aí disseram assim, professor Valmir, a gente só se lembrou do senhor, porque eu ensinei como era que eles deveriam agir no momento desse. Olha como é bacana. Você está ali apresentando o curso, é uma pessoa
levanta a mão. Aí você deixa a pessoa participar. Diga. Aí se a pessoa fizer alguma pergunta, eu gostaria de saber e tal. Se você souber a resposta, ótimo, porque você vai aproveitar para dar um show. Mas imagine que alguém faça uma pergunta e você não saiba responder. Você não vai ficar nervoso, você não vai pagar esse mico. O que você vai dizer? Você vai elogiar a pessoa. Olha, fulano, a sua pergunta é uma pergunta que tem muita relevância, é muito importante, mas você não vai dizer que não sabe, você não é esse aluno do Valmir, você vai tirar de letra. Mas a minha pesquisa não contemplou essa parte. Mas não tem problema não. Quando terminar a minha apresentação, a gente pode trocar um contato, trocar uma palavrinha e eu converso com você sobre isso. Ou seja, você não disse que não sabia. Qual vai ser essa conversa com a pessoa sobre isso? Você não vai chegar para a pessoa e vai dizer, seu filho de uma égua. Não. Você vai dizer, ó, fulano, eu não pesquisei, mas me dá teu contato, eu vou pesquisar e eu vou te mandar alguma informação sobre o tema. Ou se você conseguir alguma informação antes de mim, você manda para mim. Vamos ser amigos. Tirou de letra. Mas na hora da pergunta, você diz que é importante que as perguntas ajudam bastante no processo de aprendizagem, mas que a sua pesquisa não contemplou essa especificidade. Mas que depois da sua apresentação, a gente conversa ali um pouquinho e troca algumas ideias. Bom, você não disse o que você dizer, nem disse que não sabia. Então, é uma saída estratégica. Gente, isso nunca atrapalhou nossos alunos em apresentação. Por isso que eles dizem assim, a gente só se lembrou do senhor, porque tiraram 10 bem direitinho, tá certo? Bom, continuando. Já disse que na apresentação a gente precisa olhar para todo mundo. Evite repetir as palavras. Tem gente que fica né, tá. Aí, a plateia toda nota. Professor, como é que eu sei se eu sou desse jeito? Você pode filmar uma apresentação sua de faz de conta e depois você mesmo se avaliar. Ou então, as pessoas que às vezes dizem que são tímidas, que têm vergonha, tem um amigo de quem você não tem vergonha. Você pode pegar um colega seu de sala e combinar vocês dois. Você apresenta o seu trabalho para ele e ele apresenta o trabalho dele para você. Aí depois vocês avaliam. Pede, fulano, eu vou apresentar meu trabalho, tu vais gravar para mim. Depois eu gravo a tua apresentação. Aí depois vocês vão ver os dois juntos discutindo. É um passo muito bacana para você ir desinibindo, para você conseguir, para você aprender a falar em público. Vocês não fazem ideia como isso é importante. Gente, quando você vai apresentar um trabalho na escola do seu filho futuramente, você vai falar sobre escovação, é incrível. Quando termina a palestra, todo mundo pede seu cartão, lota o seu consultório. Pense que você vai ganhar muito dinheiro e que você é o seu outdoor, você é o seu marketing. Quando você tem uma pessoa que conversa legal, que apresenta o trabalho, às vezes você vai dar a palestra, você não cobra nada. Mas o que você ganha no seu consultório cobre a palestra que você deu. Então, isso é marketing. Vocês vão ter uma cadeira de marketing mais lá na frente e vão aprender direitinho. Já falei do movimentos com leveza. Olha aí o que a Inara estava dizendo. Eu sou craque em não saber responder e ficar enrolando, porque trabalho em uma casa de ração e faço odontologia. Pronto, não dá nem ficar enrolando, é você falar do que você entende. Se a pessoa fizer uma pergunta que você não sabe, você vai pesquisar. Você não sabe da primeira vez, da segunda você já sabe. Ou então você devolve a pergunta para a pessoa. Uma coisa é você não saber responder só para uma pessoa. Outra coisa é você não saber responder para o auditório todinho. Tá certo? Olha aí, coisa boa. Tem gente que trabalha... Gente, vocês sabem que as paralelas, elas se encontram no infinito. A coisa melhor que tem é nós termos diferentes oportunidades. Olha, eu sou professor de português, sou formado em letras, mas eu também sou psicanalista, tenho meu consultório. Eu também sou turismólogo, eu sou formado em turismo e hotelaria. Sou formado em teologia, tenho especialização em teologia, fiz especialização em família, fiz especialização em informática. Eu acho tão bom a gente saber muita coisa. Olha, eu já fiz tanta coisa nessa vida que eu perco as contas. Às vezes o pessoal pergunta se eu tenho 100 anos. Eu digo, tenho 100 anos de vontade de aprender. Então, tudo que eu quero saber, eu vou atrás. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que se vocês mandarem trabalho para mim de qualquer jeito, eu sei abrir, eu sei ler. Tem professor que está dando aula e vocês têm que ficar lá no chat de vocês. Ah, pede o professor para deixar eu entrar, pede o professor para me aceitar. Eu não tenho esse problema, minha tela que está dividida em duas, eu estou apresentando minha matéria e estou vendo quem está entrando. Um desafio
ele só é desafio para você até o momento em que você vai lá e realiza. Depois que você faz, deixa de ser problema, deixa de ser desafio. Então, vence na vida quem sabe superar os desafios. Busquem respostas. Nunca se acomodem. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar em 3 áreas diferentes, professor, eu trabalho na Enel e faço odontologia. Quem sabe se amanhã você não tem um convênio com a odontologia lá na Enel e você vai ter aquele povo todinho como seu cliente. Pense nas oportunidades. Você está plantando semente. Se um dia você... eu trabalho com ração, mas o dono da ração, o dono do cachorro, ele tem dente, ele vai conhecer você, se ele gostar de você, ele pode ser cliente no seu consultório. Você não vai perder a chance de desenvolver o seu trabalho, tá certo? Então, gente, tudo é a questão de fé. Na vida, a gente tem a opção de entender as coisas que vêm, ressignificar, e ver tudo por um lado bom. Observar a água que o copo tem. São os vencedores, são as pessoas que têm sucesso. Ou a gente pode ter uma vida de viver se lamentando, reclamando, achando que está no lugar errado, que está fazendo a coisa errada. Qual é a vida que você está escolhendo para você? O que é que faz você feliz? E você está atrás dessa felicidade? Então é isso, gente. É acreditar que nada na vida é por acaso. Nada na vida é coincidência. Tudo é providência, né? E as coisas acontecem no tempo certo. Tem gente assim, como é que eu estudo e trabalho? Eu me lembro que quando eu fiz mestrado, gente, eu fiz mestrado com mulher e 3 filhos. E às vezes eu me deitava com a minha mulher, quando ela fechava os olhos, eu me levantava e ia estudar para ela não achar ruim, não achar que eu estava ausente. E antes dela acordar, eu já estava no quarto de novo, dava conta do recado, pronto, ia embora. Nunca a mulher minha foi só para o médico, nunca um filho meu foi só para o médico. A gente tem que participar. Mas a vida é de quem é valente, a vida é de quem é forte. Existem muitas pessoas acomodadas. Professor, eu trabalho os 3 expedientes. Minha filha tem o primeiro expediente, segundo, terceiro, e quando você é casado, ainda tem o expediente 4º. Né? Porque quem guarda com fome, o negão vem e tome, né? Então você tem que dar conta da sua vida. Acredite em você, se valorize, tenha energia, viva, seja bom. Às vezes as pessoas são tão acomodadas, são tão na base do deixa disso, mas volta para cá que lá está a gente conversando de novo. Bom, direcione olhar para todos, eu já disse isso para vocês. Evite repetir palavras, movimentos com leveza. Pondere ao fazer perguntas para o grupo. Que é isso? Um dia, uma aluna foi apresentar um trabalho meu, ela começou, fulano, o que é isso? Ciclano, parecia que ela estava fazendo assim um interrogatório. Eu digo, não, meu filho, o trabalho é seu, não é deles, não. Você não. Quando você vai apresentar um trabalho, você não está ali para perguntar para a plateia. Se for uma pergunta ou outra, assim, só para ver o nível da plateia, para brincar, para descontrair, você até pode. Mas o que é interessante em uma apresentação? Que você só faça perguntas se você utilizar essas perguntas para você mesmo responder. Por exemplo, eu vou dar uma aula de português e, gente, qual a importância da acentuação? É muito importante a gente parar, aí eu já vou respondendo. É muito importante para a gente, então você pode até fazer algumas perguntas na sua apresentação. Se você vai utilizar isso como meio de respondê-las e direcionar o seu trabalho, tá certo? Em relação ao pessoal que está assistindo a apresentação, quando a gente está na faculdade, quando está em aula, gente, eu exijo todo o respeito do mundo. Porque, às vezes, é muito desafiante aquela pessoa que está apresentando pela primeira vez, ela precisa muito da plateia. Então, na faculdade, quando vocês estiverem vendo o trabalho de alguém, olhem, eu mesmo, que sou professor há não sei quantos anos, eu me sinto muito mal quando eu estou dando aula para vocês, eu vejo que tem um aluno ali na internet, vendo TikTok, ou Reels, ou vídeo do Tiririca, na hora da minha aula. Eu me sinto mal, por quê? Porque, como eu disse para vocês, meus pais são idosos e eu cuido deles. Eu trouxe para eles morarem comigo. Minha mãe tem Alzheimer. Eles têm 86 e 87 anos. Pode acontecer alguma coisa com eles a qualquer hora, mas quando eu estou dando aula para vocês, na faculdade ou aqui em casa, o meu celular está no silencioso em respeito a vocês. Porque aquele momento é um momento de vocês. Aí eu digo muito para os meus alunos, eu digo, olha, para o aluno usar um celular na minha aula, só se ele tiver um motivo mais sério do que o que eu tenho. E mesmo assim eu não uso, é respeito. Então, na hora de uma apresentação, se tem alguém se apresentando, olhe para a pessoa, vocês não fazem ideia de que como esse olhar comunica. Nesse período de pandemia, as pessoas usando máscaras, eu acho interessante quando você consegue sorrir para as pessoas com os olhos. Quando você consegue desenvolver esse falar com os olhos.
Existem pessoas que olham para a gente e a gente não precisa dizer mais nada. Tem aquele olhar que hipnotiza você. Tem até a música do Chiclete, que eu cantei de manhã, que diz assim, ela tem olhar de cobra que toda hora paralisa o meu. O que é isso? Olhar de cobra que paralisa o meu. A cobra, quando ela vai atacar a presa, quando ela vai comer um pintinho, ela olha de uma forma que ela hipnotiza e a pessoa não consegue correr. E aí ela, dá o bote. Primeiro ela hipnotiza. Então, o nosso olhar é muito importante. As que já são mamães, ou as que ainda vão ser, um dos momentos mais importantes da amamentação é aquele momento em que o olhar da mãe encontra o olhar da filha. Eu converso com as minhas netinhas com os olhos, eu conversava com os meus filhos com os olhos, eu já conversava dentro da barriga não era com o olho, era pegando, era beijando, era conversando com a barriga. E quando eles nascem, já conhecem a sua voz. Ontem mesmo foi o Dia Internacional da Mulher e coincide com o aniversário da minha primeira netinha, da Maria Vitória. E a foto que eu postei no Instagram foi uma foto eu olhando para ela e ela olhando para mim. Como a gente se entende com os olhos. Né? Então, a gente, na hora dessa, de uma apresentação, a gente precisa passar a força que um olhar tem. Às vezes a pessoa não precisa de mais nada, só da sua aceitação. Você está olhando, você está ali balançando a cabeça, você diz, eu estou vendo você, eu estou respeitando você. E qualquer um se sente bem nessa hora, né? O Felipe está colocando aqui, vi um caso de TCC que um colega, aluno, fazia tanta pergunta para desmoralizar o que estava apresentando. Aí você tem que ser inteligente para... Ou então devolver a pergunta para a pessoa. Isso não acontece quando eu estou presente no trabalho de TCC, gente, ou na minha aula, porque quando aparece uma pessoa com esse instinto, como eu sou psicanalista, eu entendo comportamento, eu tiro ela dos eixos bem rapidinho, ela passa a maior vergonha. Eu digo, onde é que você quer chegar com isso? Você está precisando de atenção? Qual é o seu problema? Aí pronto, a pessoa se foca, né? A gente tem que saber botar a pessoa no canto certo. Eu já redireciono a pergunta a ele. Então, nesse caso, você teria alguma sugestão sobre o assunto que você me perguntou? Aí é uma opção, só que na hora de uma apresentação, de uma JOPS, Felipe, é importante que você nem dê esse espaço para ele falar, não dê a atenção que ele quer. Tá entendendo? Você pode fazer o seguinte, você pode dizer, gente, fulano, deixa eu terminar a minha apresentação e aí, se sobrar um tempinho, a gente pode discutir essas questões ou você pode acrescentar alguma informação. Porque também tem aquele outro, que é o metido inteligente, que não deixa você falar. Você vai apresentar o seu tema, ele pede licença, aí ele dá aula por você. Ele faz um trabalho no seu lugar. Então, a gente tem que saber cortar. Se fez uma pergunta que eu não sei responder, você já sabe o direcionamento. Se tem uma pessoa que está fazendo perguntas que podem atrapalhar a minha linha de raciocínio, eu posso educadamente, falando, deixa eu só completar aqui minha linha de raciocínio, aí eu abro as perguntas para você falar o que você quiser. E aí, se você perceber que a pessoa é chata, quer tirar você de letra, quando for no final, antes de abrir para ela não ter esse espaço, você agradece a plateia. Gente, obrigado pela atenção, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Até uma próxima oportunidade, agora eu vou tirar meu tempinho para conversar ali com o fulano. Pronto, ele já perdeu a plateia, porque o povo começa a se levantar e a sair. Aí você vai ver que ele não tem mais nem o que perguntar. Então, o chato, a gente precisa aprender a colocar o chato no lugar de chato que ele tem, para ele deixar de ser chato. Viu? Eu queria pegar, o Felipe está dizendo que ele sempre fazia isso com todos, eu queria pegar um desses para fazer isso comigo, sabe? Ele sempre fez com todos, porque ele nunca encontrou um que colocasse ele no lugar. Na hora que alguém colocar, ou que a turma perguntasse, ou então no dia do trabalho dele, espera, qual é a tua, o que tu quer, cara? Qual é o teu problema? A gente precisa, às vezes, conversar com as pessoas. Né? Então, na hora da apresentação, olhem para as pessoas, evitem celular, evitem conversar com o vizinho. Quando vocês estão fazendo a apresentação na minha aula, eu sempre dou um tempinho para quem quiser ir ao banheiro, poder ir ao banheiro. Eu digo, vão urinar rapidinho, 5 minutos, que é para não se levantar na hora da apresentação. Nesse começo de curso, primeiro e segundo semestre, que tem a apresentação de trabalho meu, quando o aluno começa a falar, ninguém entra na sala, ninguém sai. Gente, é respeito total. Até a pessoa ir ficando mais à vontade para fazer a sua apresentação, certo? Ainda nessa vibe, enquanto receptor da mensagem, respeito é fundamental, é o que eu disse para vocês. Às vezes a pessoa não fica conversando com o vizinho, mas fica aqui na sala de aula, tem um colega meu se apresentando, ou um professor dando aula, e eu pego aqui meu caderno e fico resolvendo, copiando o assunto da aula que eu perdi do outro professor.
Puxa vida, que desagradável. Não, pessoal, é porque o que o senhor está falando eu já sei. Pois vai fazer o que você está fazendo em outro lugar. Você já imaginou o que é você ir conversar comigo? Pessoal, eu queria falar com o senhor. Eu digo, meu filho, vamos conversar. Aí você vai à sala das pessoas. Aí eu pego aqui um livro, uma prancheta, e você começa a conversar comigo, eu fico aqui lendo, diga. E não olho nem para você. Isso nunca vai acontecer. No dia que vocês precisarem conversar comigo, podem ter certeza que eu vou deixar tudo, e eu vou sentar com você, eu vou olhar para você, eu vou acolher você, eu vou dar um abraço em você, e naquele momento eu vou ser o que você precisa de mim. Isso Professor, é respeito, gente. Oi. Além dessa explicação de hoje, o senhor também vai dar uma forcinha antes de a gente fazer esse trabalho mesmo? Eu disse que eu ia mostrar para vocês um trabalho já feito. Eu estou só esperando terminar aqui. O próximo slide eu vou mostrar um já feito, para mostrar como é que a gente faz, viu? Vou mostrar 2, se der tempo, se não, pelo menos 1. Ok. E o que vocês precisarem, gente, a aula é de vocês. Na próxima semana, vocês vão começar a mexer nisso, aí na próxima semana vocês vão dizer o que acharam, se tem alguma dificuldade, eu vou ajudar. Por isso que eu estou passando já a prova da gente, que é esse trabalho, já estou ensinando 3 semanas antes, para a gente ter tempo suficiente para organizar isso aí, tá bom? A partir de hoje. Hoje, a próxima e a próxima. Mas vamos lá. Então, depois que você tem todos esses cuidados, o penúltimo slide é a bibliografia e o último é o agradecimento. Eu coloquei aqui slides em branco para vocês. Eu vou parar aqui essa apresentação agora e vou mostrar um trabalho. Eu peguei aqui aleatoriamente um trabalho de semestres anteriores para discutir com vocês, para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a gente tem. Quando aparecer para vocês, vocês me avisem, tá? Já está carregando. Apareceu, não é obrigada? Sim, professor. Apareceu. Pronto. Então, a gente já sabe que é trabalho de uma mulher, né? Uma pessoa que considera do gênero feminino. Bom, está aqui o trabalho dela. Eu tirei o nome para não identificar a pessoa. Então, você tem aí Faculdade Paulo Picanço, curso de odontologia, oficina de leitura e produção de textos acadêmicos, professor Valmir Neto. O tema, aqui o tema dela é doenças bucais. Cada um vai escolher o seu, o nome do aluno e o ano. Todo primeiro slide tem que ter essa informação. Aí vem o segundo slide dela. O que ela fez aqui? Ela colocou periodontite. Inflamação dos ligamentos e ossos que dão suporte aos dentes. Doença comum, possível de ser prevenida. Pode levar à perda do dente. Fator de risco para doenças cardíacas e pulmonares. Eu não sei se eu tenho aqui para vocês, né, porque eu salvei como ela tinha feito o trabalho. Aqui já tem a minha intervenção. Gente, ela tinha escrito aqui um parágrafo de 10 linhas. Então, é importante, veja o que eu fiz aqui. Eu transformei esse parágrafo em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Qual é a importância, professor, das linhas serem pequenas e a gente ter poucas palavras? Porque aqui você vai poder pescar. Se for um texto muito grande, com a letra muito pequena, você não pesca. Então, vamos supor que eu estivesse apresentando esse trabalho, tá certo? Aí eu ia virar para cá e dizer, gente, conforme vocês podem observar, no que eu olhei para cá, eu estou pescando, eu estou lendo as 2 primeiras linhas. Aí eu me viro para o público e vou dizer o que eu li, né? A periodontite é uma inflamação, é uma infecção dos ligamentos e dos ossos que dão suporte aos nossos dentes. Eu estou dizendo isso porque eu pesquei. E a gente também, aí eu olhei de novo, a gente também precisa destacar, aí eu vou até apontando o que eu estiver destacando, a gente precisa destacar que é uma doença muito comum, mas que pode ser prevenida. Porque se a gente não prevenir, a pessoa pode perder os dentes. E ainda passa a ser um fator de risco bem maior para pessoas com cardiopatias ou doenças pulmonares. Então, veja, quando eu escrevo pouca coisa, às vezes você fica inseguro quando você vai apresentar um trabalho, porque você tem medo de esquecer, você decora, a pessoa fica nervosa. No meu trabalho, eu não quero que vocês decorem. Vocês vão escrever tudo que vocês precisam no PowerPoint. Então, o que vocês vão fazer hoje? Qual é a forcinha que eu vou dar para vocês? Vamos fazer a pesquisa sobre o tema de vocês.
Aí vocês já vão fazer o primeiro slide. Vocês vão botar nesse primeiro slide aquelas palavras mais importantes do texto. Lembram que a gente pegou um texto e saiu destacando as palavras mais importantes para fazer o esquema e o resumo? Pois vocês vão pegar o artigo de vocês. Quem já fez a pesquisa, mas pegou um trabalho que tem 40 páginas, vai ser muito desafiante para você. Você vai encontrar na internet alguns trabalhos, alguns resumos, gente, que são de 2 páginas, 1 página. Você vai ver site de escova de dente falando sobre escovação, como escovar os dentes de uma maneira correta, que você, com 5 slidezinhos, você apronta o seu trabalho. Eu não quero que vocês façam uma coisa muito profunda. Também não vou bloquear ninguém. Quem quiser fazer um trabalho muito bem feito, lá já ter uma apresentação, um artigo para escrever futuramente, ótimo. Mas o que eu vou levar em consideração aqui, eu não sou dentista. O que eu vou levar em consideração aqui é a organização do seu trabalho. Se você conseguiu apresentar um trabalho limpo, com a letra de bom tamanho, e se eu olho, por exemplo, quando é que eu considero um trabalho bom? Quando eu olho para o trabalho de vocês e eu consigo dar uma aula com aquele trabalho. Eu consigo olhar para aquilo ali e dizer alguma coisa como eu estou fazendo agora. Tá certo? Bom, aí veio a segunda lâmina do trabalho desta moça. Aí ela colocou como é que surge a periodontite. O que ela fez aqui? Eu deixei do jeito que ela fez. Ela colocou o seguinte: após 1 ano de gengiva inflamada, os danos se estendem para o periodonto, tecido que fica entre os dentes e a mandíbula. Com isso, o dente vai perdendo suporte e uma hora cai. Detalhe, esse transtorno só costuma trazer dor quando está em fase avançada, o que dificulta seu diagnóstico. Gente, isso aí é muito texto. Ela teria que organizar. E, segundo, se você precisar colocar um texto assim, o que vocês estão notando de falha aí no texto dela? Ela não está respeitando aquelas margens que eu expliquei para vocês. Isso, o alinhamento. Devia começar tudo direitinho. Vamos ver como é que a gente faz isso? Me dê uma forcinha, me ajude. Vamos fazer assim, ó. A gente salva o texto. Ó. Eu vou salvar aqui, tá certo? Na hora que eu salvo, eu vou aqui em página inicial. E eu venho aqui em justificar. Ó. Olha aí, o texto todo bonitinho. E essa primeira linha, eu devo começar um pouquinho mais na frente. Eu vou aqui no tabulador. Pronto. Olha a diferença. Vejam o texto organizado. Mas aqui tem um texto. Para você pescar esse texto na sua apresentação, o que você vai fazer? Você vai ler. Enquanto você estiver virado para a parede lendo, você vai ficar de costas para a plateia. Então, você aqui poderia fazer um esquema que você explicasse aqui do seu lado. Ó, conforme vocês estão vendo aqui, você pesca e olha para o público. Pesca e olha para o público. A atenção deve ser sempre voltada para o público. Se você precisar de imagem, ó, ela colocou aqui imagem no trabalho dela. Veja, você coloca a imagem e coloca o link. Aqui ela colocou essa imagem, ela vai explicar alguma coisa. Ela vai dizer, ó, conforme eu disse para vocês, olha o que acontece com a gengiva no caso de periodontite, dessa inflamação dessa região ao redor do dente. Então, você pode colocar imagens. Aqui ela poderia ter colocado um título, ela poderia ter colocado uma setazinha. Aí vai depender da afinidade que você tem com o PowerPoint. Mas você pode usar slides com resumos, com esquemas, com textos, com imagens. Aqui ela usou uma que tem imagem e texto, ó. Professora, é isso que eu ia perguntar. Pois já está aqui. Diga. Era isso. Tá. Eu posso usar imagem e texto, usar né? Imagem Mas e texto. pode. Só que o que foi que ela fez aqui? Eu não posso colocar a imagem, vocês vão me desculpar a expressão, mas tem gente que faz um trabalho de jeito de frescurinha. Tem gente que pega um trabalho e bota um dentinho aqui, uma escovinha de dente aqui. Gente, trabalho científico não pode ter essas frescurinhas. Tem que ser objetivo, é um trabalho científico. Aqui ela colocou o dente, por quê? Porque ela está mostrando que o dente tem uma cárie, ela está mostrando onde é o esmalte do dente, onde é a polpa do dente, onde é a dentina. Porque ela vai precisar dessa informação para explicar o que é a cárie. Então, você só vai colocar uma imagem se essa imagem for uma imagem necessária. Se essa imagem for enriquecer a sua apresentação. Você não vai colocar uma imagem só por colocar, tá certo? Agora, o texto dela, vocês estão vendo que o texto dela não respeitou as margens. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Selecionei, página inicial, aí aqui aparece o nomezinho, só um minuto, justificar. Pronto, ficou tudo igualzinho. Diga, meu filho.
Tem uma pergunta a respeito das imagens. No caso, o meu tema, ele é cirúrgico, sabe? Certo. Eu colocar essas figuras que é meio explícito na questão do organismo, não tem problema, não? Explícito em relação a quê? A pessoa ou a patologia? Os dois. No caso da pessoa, eu não ia colocar, lógico, o rosto nem nada, né? Só a Não, parte você não que... colocando o rosto, colocando só a boca. Por exemplo, teve um aluno que apresentou um trabalho sobre míase. Míase são aquelas cobrinhas que ficam dentro da ferida, e a pessoa, quando abria a boca, ele botou o vídeo, tinha as cobrinhas se movimentando dentro da boca da pessoa, aquele bocado como se fosse vermezinhas, tá entendendo? Mas a gente tem que se adaptando a isso, não tem problema. Pode então, colocar beleza. a imagem. O importante é que você coloque a fonte da imagem, tá certo? E aqui esse texto está grande, né? Aqui ele poderia ter colocado o quê? A palavra cárie, uma setinha para desmineralização do dente. Professor, como é que eu coloco uma setinha aqui? Ó, quando você vai aqui na página inicial, né? Você tem inserir, deixa eu ver se é no inserir ou se é no design. Inserir formas, ó. Vou fazer um aqui para vocês verem. Inserir formas, eu estou fazendo porque está ficando gravado, aí quem quiser pode ver depois. Aí eu vou aqui na setinha. Gente, isso aqui tudo eu aprendi mexendo, fazendo curso, eu não nasci sabendo, não. Então, eu tenho aqui a setinha, tá? E eu vou desenhar a minha setinha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou arrastar, eu posso colocar, poderia ter colocado aqui cárie, aí botar a setinha e ter escrito aqui embaixo. Dente, a pessoa setinha está em cima da palavra, eu posso botar na frente, posso botar atrás, né? Eu poderia ter puxado essa setinha, eu poderia fazer uma setinha para desmineralização. Como, professor? Como é que eu fazer isso? Vamos lá. Eu vou aqui inserir, novamente, inserir formas. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou puxar aqui uma setinha que eu consiga fazer um negócio aqui para vocês. Ó. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui a setinha? Aí eu vou puxar essa setinha para cá, ó. Eu vou ampliando, ó. A cárie, na realidade, está relacionada aqui. Eu posso tirar isso que está relacionada, porque eu já botei a setinha. Então, eu vou associar aqui a cárie. Vou arrastar aqui mais para perto, ó. A desmineralização do dente. Então, isso aí, vocês lembram que a gente fez o esquema com setinha, com chave, com colchete? Aqui, no inserir formas. Vamos supor que eu queira colocar uma chave. Eu tenho aqui também, ó. Vou procurar para mostrar para vocês. Eu posso colocar aquele quadrado que eu coloquei e colocar a palavra no centro. Ó, vou fazer aqui para vocês, ó. Olha aqui, com a setinha por dois lados. Aqui eu poderia ter colocado texto acadêmico, né? Aí, do lado de cá, eu colocaria cientista, do lado de cá, apresentação. Aqui dentro desse slide, eu posso inserir também uma caixa de texto, eu posso escrever alguma coisa. Então, eu estou ensinando como é que vocês podem fazer aquele esquema que nós estudamos em sala. Você pode pegar esse parágrafo e transformar em um esquema, tá certo? No finalzinho do trabalho dela, como eu disse para vocês, ela vai colocar aqui a bibliografia, ó. Todos os lugares, as fotos onde ela tirou, tem tudo aqui na bibliografia. E no último slide, como eu disse para vocês, né, o agradecimento. Obrigada. Obrigado pela atenção, gratidão. Pronto. Esse é o trabalho. Você vai pegar o seu tema de pesquisa, você vai procurar um tema mais resumido, tá certo? Vai colocar aqui no PowerPoint. Você vai colocar em 5, 10, 15 slides, quantos você quiser. Se você quiser colocar só em 10, tá bom. Sem problema. Se eu quero fazer 15 slides, pode, não tem problema. Tá certo? Eu quero entender que você aprendeu que existe uma capa, um corpo de trabalho, uma bibliografia e uma conclusão. Se você conseguir fazer isso com um bom tamanho, usando 7 linhas de cada slide, 7 palavras por linha, você vai tirar 10. Você vai ter um excelente trabalho. Então, hoje eu vou dar esse tempinho, ó, já são 9, 10, só passei, foi do tempo que eu deveria ficar. E eu vou dar esse tempo para vocês irem começando a mexer, organizar nisso, vocês vão tentar se entender no grupo, eu sei que vocês são muito unidos, vocês trocam muita ideia, e quem sentir alguma dificuldade, não vai ficar ansioso de já me mandar um bocado de pergunta, não.
Na próxima semana, eu vou tirar um tempinho para tirar as dúvidas do trabalho antes de começar a PP4. Tá certo? Aí, na outra semana, é que nós vamos ter a nossa prova. Então, agora, eu vou interromper a nossa gravação para não ficar muito pesada, mas eu vou continuar com vocês.